Portanto, nós, na nossa sessão de terça-feira, começámos a olhar aqui para alguns dos pilares da programação orientada a objetos. Vimos essencialmente a abstração e o encapsulamento. Portanto, vimos que o primeiro pilar, neste caso, a abstração, vinha imediatamente com a possibilidade de nós olharmos para algo do mundo real e transformarmos aqui numa abordagem em código, não é? Portanto, e isso é feito através da abstração, em que uma classe acaba por ter então todas as instruções para criar objetos daquela mesma classe. Portanto, esse pilar de abstração é exatamente isso. Entretanto, nós olhamos também, vamos abrir aqui uma das classes que criamos, olhamos também para os atributos, já dentro da criação das classes. Vimos que os atributos inicialmente estavam públicos, mas nós queríamos protegê-los de modo a não serem editáveis ou, se forem editáveis, apenas segundo regras muito específicas. Portanto, colocamos os nossos atributos como privados e vimos a seguir que, através do pilar do encapsulamento, iríamos criar aquilo que são chamadas de propriedades, essas sim públicas, que fazem acesso aos atributos e dessa forma poderem alterá-los. Portanto, vimos aqui a criação de uma propriedade em que retorna o valor que existe neste atributo e quando existe uma operação de escrita, não de leitura, esse atributo é então atualizado com o valor que recebemos neste método set. Entretanto, vimos também que este encapsulamento tem o propósito de quem está a interagir com os objetos não ter a possibilidade de os manipular diretamente, mas sim fazer chamadas a métodos públicos, não é? De modo a que a classe reserve para si os segredos de implementação, por assim dizer. Os detalhes da implementação ficam exclusivos na classe e não são visíveis, neste caso aqui, pelo utilizador da classe. Como vimos também, existe a possibilidade de nós termos métodos e atributos privados em Sim, que apenas entretanto estou a ver as configurações para lidar com existem cenas. aqui apenas alguns métodos que são internos. Sim, eu vi que aquilo foi ontem e só abriram há um bocado. Ora, entretanto, o que é que eu ia dizer? Ia ver também que nós tínhamos então as propriedades têm o método get e o método set e entretanto podem também ser escritas nesta notação. Para terminarmos a nossa sessão anterior, olhamos para os métodos. E estes métodos será então um tocar na matéria anterior à programação orientada a objetos, vimos realmente a criação de métodos, mas agora estamos a utilizá-los aqui num contexto de uma criação de uma classe, ou seja, adicionar funcionalidades e comportamentos, não é? A esta mesma. Não é à classe, a menos que seja um método estático, mas sim a um objeto daquela mesma classe. E vimos como exemplo vimos na classe conta bancária que nós poderíamos aceder ao objeto que estávamos a criar, invocar aqui um método chamado depositar valor e este método depois iria então atualizar o valor da conta bancária e até fizemos uma pequena verificação se este valor a depositar era maior que zero ou não para atualizar o saldo. Isto porque nós não queríamos que o saldo fosse alterado diretamente, é? Mas sim com recurso a métodos. E isto é uma prática comum, termos as nossas propriedades que fazem sentido não ser alteradas externamente, serem apenas atualizadas através de métodos, ou às vezes aquela propriedade tem que existir apenas para leitura e nunca para escrita, e nesse caso nenhum método é criado de forma a que seja possível alterar
o valor daquele atributo. Posto isto, vamos então continuar a olhar aqui para os nossos métodos. Vimos que criamos aqui um método depositar valor, que não devolve nada, recebia um decimal chamado valor a depositar, ia verificar se o valor a depositar era um valor válido e, caso fosse, fazia a soma desse valor a depositar ao saldo. Íamos então também ver um outro método, que era a criação de uma possibilidade de fazermos um levantamento de valor. Portanto, da mesma forma que depositamos, fazemos então o levantamento. Como é que nós podíamos atingir esse objetivo? Criarmos um método público, porque o levantamento deve ser um método público, dado que vamos aceder ao objeto e interagir com ele. Neste caso, será um void, não vamos retornar nada e vamos chamar-lhe levantar valor. O que é que nós vamos receber? Como parâmetro, vamos receber um decimal chamado valor a levantar e agora vamos definir então a implementação do próprio método. O que é que nós vamos verificar? Vamos verificar se o valor que estamos a tentar levantar é válido e se existe lá, neste caso, verba necessária para que possa ser levantado aquele valor. Não é? Se há dinheiro na conta suficiente para fazer um valor naquele montante. Portanto, vamos ver se o valor a levantar é superior a zero, tal como fizemos aqui em cima, cumulativamente com o saldo ser, neste caso, maior ou igual ao valor a levantar. Só nestas duas condições é que vamos fazer um levantamento de valor, porque eu não vou fazer um levantamento de valor se isto for superior ao saldo. Não é? Portanto, por um valor que é superior ao saldo, não é suposto ser possível fazer o levantamento desse valor. Assim sendo, o que nós vamos dizer agora é saldo menos igual valor a levantar, e assim atualizamos este saldo. E pronto, temos a nossa implementação feita. Vimos também aqui uma outra possibilidade, aqui através do nosso PowerPoint, que é a criação de um método levantar com o bool, em que retornamos um true se for realmente um levantamento com sucesso, ou retornamos um falso a dizer, olha, este levantamento não foi feito com sucesso, e depois quem utiliza a classe é que tem a responsabilidade de fazer com aquela informação o que pretender. Porque as classes, reparem, vocês ao implementarem uma classe deste género, vocês não devem nunca, aliás, no geral, não devem nunca que estas classes estejam ligadas a um user interface, seja ele qual for. Esta classe que eu estou a criar conta bancária tem que funcionar num programa de consola, tem que funcionar num Blazor, tem que funcionar em qualquer interface gráfico que nós vamos utilizar. Portanto, não devemos ter dentro das classes coisas como console writeline, nem algo que seja muito específico do user interface que nós estamos a tentar utilizar. Sobretudo porque, lá está, como vimos, o grande objetivo das classes acaba por ser criar aqui um layer de abstração, portanto não devemos nunca estar a criar um método, aqui uma abstração que depois tem detalhes de implementação do user interface, porque como vocês depois podem ver, se vocês fizerem um console writeline aqui a meio, isto não vai ter o mesmo comportamento se vocês estiverem num projeto Blazor Server ou num projeto Blazor WebAssembly, ou mesmo que seja com a nova possibilidade de trocar o render mode. Enfim, existe aqui uma série de comportamentos diferentes que nós não queremos que aconteçam. Neste caso, há algo imprevisível na nossa aplicação. Portanto, nunca devemos colocar detalhes de UI nestas classes que estamos a criar.
Pronto, aqui o exemplo do public bool. Até podemos fazer dessa forma, ou seja, podemos aplicar aqui um return true se isto for verdade, seja return true e caso contrário return false. Portanto, se for desta forma, o levantar valor vai devolver, ok, isto foi verdadeiro ou não foi verdadeiro, e o que tem acaba. O user interface é que acaba por ter essa responsabilidade, digamos assim. Portanto, vamos só usar este método para percebermos como é que o poderíamos utilizar. Ora, vamos instanciar aqui uma conta bancária nova. Vamos colocar lá um valor de 100 euros, porque lembrem-se, eu não posso instanciar logo com o valor de saldo, não é? Portanto, não é isso que é suposto, nós manipularmos o saldo, é suposto utilizarmos os métodos. E depois sim, vamos outra vez à conta bancária, ponto, levantar valor e vamos dizer o valor que queremos levantar. Vamos, por exemplo, colocar 30. No final vamos ter aqui o saldo. Até poderíamos fazer isto depois de uma forma dinâmica. Vamos ver isso também. Portanto, deu-me métodos, vamos correr este programa e vamos ver que no final é apresentado o valor 70. Eu por acaso tinha aqui um breakpoint, eu vou retirar e entretanto temos aqui o valor 70. Porque instanciamos o objeto, depositamos lá 100 euros, retiramos 30 euros, imprimimos o saldo. Agora, podemos tornar isto um pouco mais dinâmico no que toca, por exemplo, à utilização desta variável booleana que é devolvida no levantar valor. E isto deveria ser implementado assim da seguinte forma, ou seja, o program.cs, ou neste caso aqui o user interface, é que tem então a responsabilidade de mostrar ao utilizador o que quer que seja. Por exemplo, vamos fazer aqui um console write line, só para isto ser um pouco mais dinâmico, não é? Criar aqui uma coisa destas, vou utilizar o console write, no sentido introduza o valor que quer levantar. Fazemos aqui então um contrabarro. Até podemos também fazer imediatamente um valor que pretendo levantar e posso também fazer aqui saldo atual é igual a, vamos aceder ao objeto, conta bancária, ponto, saldo. Só para dizer quanto é que já lá existe. E não vou colocar aqui isto. Vou colocar aqui. Depois vou declarar então aqui uma variável decimal, pode ser, que será o valor a levantar, será igual a convert.decimal de um console.readline, portanto, aquilo que já vimos anteriormente. Para este método de levantar valor, eu vou passar então o valor a levantar e vou guardar isto numa variável a dizer sucesso. Se o sucesso for verdadeiro, ou seja, if sucesso, posso dizer, por exemplo, levantamento efetuado com sucesso e dizer algo a seguir como saldo atual ser igual a conta bancária $sign bancária ponto saldo euros.
E depois, caso não seja sucesso, dizer valor inválido ou saldo insuficiente. Pronto, e assim sendo, isto já não vai fazer sentido. Portanto, recapitulando, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a criar uma classe, assim, acabamos por criar uma classe, mas para já estamos a criar aqui um objeto do tipo conta bancária, estamos a depositar um valor, estamos a tornar aqui isto um pouco dinâmico, só a dizer ao utilizador, olha, introduz o valor que quer levantar, temos então aqui a conta bancária a ser acessada, não é? Depois recolhemos isto para uma variável decimal, vamos recolher o... Atenção, eu pus aqui var, mas deixem-me pôr bool, eu vou evitar para já utilizar ainda o var. Depois, o que vamos a fazer é aceder ao nosso objeto, invocar o método levantar valor, passar o valor a levantar e, no caso de sucesso ser true, isto é a mesma coisa que estar aqui equals true. Okay? Portanto, se sucesso for true, vai dizer o levantamento efetuado com sucesso e o saldo atual é x. Caso contrário, vai dizer então valor inválido ou saldo insuficiente. Podemos agora começar aqui o nosso programa e vai perguntar então o valor que quer levantar. Eu vou dizer 20. Diz-me então levantamento efetuado com sucesso, saldo atual 80 euros. Portanto, veem que a operação foi feita com sucesso. Se eu quisesse levantar, por exemplo, 500 euros, já tenho a instrução que o valor é inválido ou o saldo é insuficiente. Contudo, toda esta lógica e o levantamento pode ser feito com sucesso ou não é dada pela nossa classe. Okay? A nossa classe é que tem aqui a responsabilidade de incorporar a lógica necessária para que o levantamento de valor seja algo possível ou não. Não é? Nós é que definimos aqui quais são as regras que um levantamento deve ter. Ou seja, para um levantamento acontecer, eu tenho que receber um valor superior a zero e tenho que ter lá dinheiro suficiente na conta bancária para eu conseguir fazer esse levantamento. Caso contrário, retornamos um false e o levantamento não é efetuado. Ok? Portanto, essa lógica toda está do lado da classe. Depois, o program.cs acaba por ter apenas e só a responsabilidade de incorporar as respostas que a classe providencia, não é? De modo a mostrar ao utilizador este tipo de coisas, não é? Como a frase, aceder ao objeto, recolher aqui algumas variáveis, recolher o resultado que a classe providencia, fazer depois aqui também alguma lógica de apresentação de mensagens. Pronto, todas estas coisas são de responsabilidade do user interface. Se eu tivesse um projeto em Blazor e eu invocasse esta classe, não é mesmo? Esta conta bancária, o que iríamos ter era exatamente o mesmo comportamento. Só teríamos era um user interface diferente e em vez de eu abrir isto numa aplicação aqui de consola, abria no browser e acedia à aplicação e via lá essa atualização. Ok? Mas estamos a trabalhar aqui com uma consola, mas não faz mal isso acontecer. Ora, o que é que eu queria mostrar-vos mais ainda em relação a isto? Bem, eu acho que para já temos aqui os dois levantamentos. Se tivéssemos que fazer uma aplicação que fosse executando estas coisas ao longo do tempo, também o poderíamos fazer. Também poderíamos depois incorporar aqui um switch para perceber o que é que o cliente quer fazer ou não. Se quer... até podemos fazer isso também. Para vocês perceberem o que é do domínio do user interface e o que é do domínio da própria classe. Bem, da própria classe já vimos que
que coisas que pertencem ao seu domínio acabam por ser as propriedades que esta classe tem, o titular, que já vamos lá a seguir mexer também, o saldo e providenciar aqui dois métodos, um para depositar valor e outro para levantar valor, que são a nossa forma de interagirmos com o saldo da conta bancária. Se vocês pensarem na vossa conta bancária, a única forma que vocês têm de manipular o saldo da vossa conta é através de duas operações deste género. Ok, podem fazer uma transferência também, mas para já, vamos lá chegar, mas para já, vocês, se querem um valor diferente na vossa conta bancária, ou vão fazer um depósito para chegar ao valor que vocês querem, ou então, se querem menos na conta, têm que levantar o que lá existe. Portanto, aqui não é muito diferente do que acontece na vida real. Só para vermos um caso disto mesmo a acontecer, podemos fazer, por exemplo, aqui, eu vou fazer um ciclo para já infinito, sem grande questão, depois eu paro o programa, só mesmo para vocês verem que isto depois podíamos ter aqui um menu engraçado para este efeito. Por exemplo, nós poderíamos ter aqui um console write line, dizer, por exemplo, introduza a operação e dizíamos, por exemplo, é para levantamentos e 2 para depósitos. E aqui teríamos esta. Depois, o que é que nós fazíamos? Iríamos recolher aqui, por exemplo, um inteiro a dizer operação, que seria igual então a um convert ponto to int 32 console.readline. Algo deste género. Fazíamos um switch statement em que iríamos ver o que é que estava na operação e caso fosse o 1, iríamos chamar aqui uma função de levantamento. Bem, até podemos simplificar e fazer logo isto. Portanto, isto e vou colocar aqui, em vez de estar a chamar uma função mesmo. Isso calhar é o ideal, mas não há necessidade de estarmos também a complicar. Caso seja um depósito, não é? Vamos fazer isto. Portanto, aliás, nós vamos dizer sempre qual é que é o saldo atual. Apesar de tudo, nós queremos sempre saber qual é que é o saldo atual. Portanto, vamos só copiar isto, colocar aqui, break, portanto, não, este break é aqui, só para eu estar um pouco mais separado, e estas coisas aqui. Valor a levantar, valor a levantar. Eu tenho que fazer uma coisa diferente, porque eu no primeiro estou a fazer um levantamento. Ok. Assim sim. Então aqui é que nós temos que incorporar esta lógica. Portanto, se nós estamos a fazer um levantamento aqui, vamos ter isto aqui. No caso do depósito, é que vamos fazer aqui no 2. Pensar que já tinha aqui as duas. Eu tinha, mas era só para iniciar isto com 100 euros. Até podemos não inicializar com nada. Ou seja, o valor que quer depositar. E vocês vão ver que o state do objeto, ou seja, o estado do objeto, vai mudando ao longo do nosso programa.
Portanto, o valor que nós queremos depositar, eu vou declarar aqui um decimal, valor a depositar, equals convert ponto decimal e console.readline. Estas variáveis deveriam ser declaradas aqui, só mesmo para não estarmos sempre a ir buscar estes valores, a criar um novo espaço em memória. Vou ter aqui alguns problemas de performance, portanto é bom nós termos o valor a levantar aqui e o valor a depositar também aqui em cima. Senão, se eu estivesse sempre a declarar um tipo de dados novo e a dizer valor a levantar, o que iria acontecer é que eu estava sempre a reservar um espaço em memória para a mesma variável, não é? E eu posso aproveitar o mesmo espaço em memória já existente e só atualizar o valor, em vez de estar sempre a criar espaços novos em memória, não é? Depois, uma aplicação deste género não tem impacto, mas isto numa aplicação a sério tem. Portanto, vamos... E mesmo esta deveria ser a mesma coisa. Vamos por aqui, por exemplo, um sucesso de levantamento. Sucesso de levantamento. E o sucesso de levantamento será aqui, será aqui. Levantamento efetuado com sucesso. Aqui na parte do depósito vamos depositar um valor. Portanto, o valor a depositar será passado aqui para o método. Isto, como não retorna nada, podemos parar aqui a execução e no final mostramos só o saldo. Portanto, o que é que diz respeito ao user interface? A criação do objeto. Eu vou tirar isto daqui, só para vocês verem, se tentarem levantar um valor inicial não vão conseguir. Depois, declarar aqui estas variáveis que vamos precisar para manipular aqui a nossa conta bancária e aqui outra com o sucesso do levantamento. A aplicação vai começar, vai perguntar então qual é que é a operação que pretende realizar, não é? E o que vai fazer, eu vou só colocar aqui um barra N, só para isto depois não crescer assim muito. Ou então fazemos de outra forma, fazemos aqui console.readKey e depois disso fazemos um console.clear para limpar para continuar. Algo deste género. Bem, voltando aqui à explicação. Nós vamos começar a nossa aplicação, tem um ciclo para já infinito, não vai terminar. O que vai acontecer é aparecer um menuzito a dizer qual é que é a operação que nós queremos realizar, se são levantamentos ou se são depósitos. Nós recolhemos esta informação do utilizador, até lá está, mais uma vez podemos otimizar isto e passar para aqui, a operação, em que depois só utilizamos aqui, recolhemos esse valor. Depois o que vai acontecer é chegarmos a um switch statement em que vamos ver se o caso for 1, ou seja, levantamentos, vai perguntar então qual é que é o valor que quer levantar e dizer qual é o saldo. Eu recolho o valor que quero levantar. Se houve um sucesso de levantamento, vai ser então a resposta a este método que nós temos aqui, levantar o valor, que encarrega-se de levantar o valor da conta bancária e dizer se foi com sucesso ou não. Se foi com sucesso, vamos dizer então o levantamento efetuado com sucesso. Se não for com sucesso, vai dizer valor inválido ou saldo insuficiente. No caso do utilizador, colocar 2 para os depósitos, o que vai acontecer aqui é introduza o valor que quer depositar, vai dizer quanto é que nós temos, recolhemos o valor a depositar, passamos para o objeto, para o método depositar o valor, não é? Invocamos
este método e paramos. No final de qualquer uma das duas operações, nós vamos dizer qual é que é o saldo atual e vamos dizer prima qualquer tecla para continuar e ficamos à espera de primir uma tecla através do console read key. Isto para-vos a aplicação e fica à espera que o utilizador clique em qualquer coisa. Depois de clicar, vai limpar o ecrã e vai começar outra vez. Portanto, vamos ver isto em ação. Isto tudo são coisas que dizem respeito apenas ao user interface. A classe não tem que saber estas coisas, só tem que saber como é que os objetos devem ser manipulados. Portanto, eu vou tentar fazer agora um levantamento. Qual é que é o valor que eu quero levantar? O saldo é 0. Portanto, se eu colocar aqui um 10, vai-me dizer valor inválido ou saldo insuficiente, saldo atual 0 euros. Prima qualquer tecla para continuar. Eu faço isto e vai-me perguntar qual é a operação a realizar. Agora vou fazer um depósito. Qual é o valor que eu quero depositar? Vou depositar 100 euros. Vai-me dizer saldo atual 100 euros, prima qualquer tecla para continuar. E eu agora quero fazer um levantamento. Eu já lá tenho 100 euros. Portanto, o objeto vai sempre ficar em memória com o state que nós temos lá, com as propriedades a serem atualizadas para aquilo que eu quero sempre. Ou seja, isto é perpetuado, este state de objeto. Portanto, eu agora quero levantar, por exemplo, 15 euros. Vai-me dizer então que o meu saldo atual é de 85 euros. A seguir quero fazer um outro levantamento. Tenho lá 85, tirar 50. Fico com 35 euros. Depois, imagina, já quero outra vez fazer um depósito. Tenho 35, agora vou pôr 500. Ficam 535. Portanto, vocês conseguem ver o percurso do objeto, não é? A ser atualizado à medida que nós vamos chamando métodos desse mesmo objeto. Portanto, o objeto é criado, é colocado em memória, existem estes métodos que nós chamamos para interagir com o objeto. O objeto, na sua própria definição em classe, tem a forma como ele se deve comportar, através desta lógica, e nós depois só chamamos os métodos para saber o que é que queremos fazer com aquele objeto ou não. Portanto, aqui poderia fazer, lá está, uma pequena aplicação, como se fosse um multibanco, em que toda a lógica de gestão de conta, não é? De fazer os levantamentos, verificar se o levantamento está correto, se não está correto, não é feita no user interface, é feita através da classe que modela aquele objeto, porque a classe deve ser, de certa forma, independente do user interface que nós estamos a utilizar. Vocês pegam nesta classe, implementam um Blazor Server e isto funciona tal e qual da mesma forma. A única coisa que têm que fazer é garantir que esta lógica que diz respeito ao user interface, no que toca às mensagens, chamar ou invocar métodos do próprio objeto, essas coisas todas têm que ser asseguradas para essa realidade de um Blazor Server, mas a classe seria a mesma e funcionava da mesma forma. Pergunto, dúvidas, questões, algo queiram perguntar? Por mim não, professor. Não? Ok, boa. Então, posto isto, vamos continuar aqui a ver que métodos é que nós podemos ter disponíveis na nossa classe. Ora, neste caso, dentro deste método será possível verificar se existe saldo suficiente na conta para se poder levantar dinheiro. Certo. Aqui coloca-se um problema, sendo as variáveis private, o programa não consegue aceder-lhes, já resolvemos isso, portanto, já conseguimos aceder através das próprias propriedades, já tivemos também, através do encapsulamento, não é? Já tivemos também aqui o invocar de um determinado método, vimos também aqui a devolução de um resultado no método de levantar. Será atribuído uma variável, será mostrada uma mensagem. Dá aqui um pequeno exemplo, não é? Se isto for com sucesso, isto por acaso está para o Windows Forms, fizemos em consola, mas dá a mesma questão.
Portanto, agora vamos ver aqui as transferências de conta, por exemplo, que é um outro método. Para criarmos uma movimentação entre dois objetos, portanto, nós podemos interagir com mais do que um objeto ao mesmo tempo. Pode-se criar um método chamado transferir. Esse método receberá o valor da transferência e as contas que participarão da operação. Pode-se utilizar o desse para aceder à conta de origem, assim o método transferir recebe apenas a conta de destino. Portanto, o que é que isto significa? Significa que nós vamos ter um método público, não é? Que irá ser void, vai se chamar transferir, vai receber qual é que é o valor a transferir e uma referência para o objeto onde deve transferir. Ok? E isto é muito importante, não é? Porque nós temos que aceder depois a este objeto e temos que invocar lá um método qualquer para podermos fazer essa mesma transferência. Portanto, nós vimos aqui que estamos apenas a interagir com um objeto. Vamos tentar interagir agora com dois objetos, através de uma conta bancária de destino. Okay. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer mais dois objetos. Portanto, imaginem, conta bancária poupança, e vou fazer conta bancária investimento. Algo deste género. Ou seja, para termos aqui três contas bancárias para podermos fazer a transferência. E aqui o grande objetivo é eu aceder a uma das contas bancárias e transferir para a outra conta bancária algum valor. Não é? Agora, eu tenho é que ter alguma forma de distinguir quais são as contas bancárias. Portanto, se calhar até não vamos criar aqui mais uma, ficamos só com duas, só para termos dois objetos e não estarmos ainda a complicar demasiado. O que é suposto? É suposto eu ter, neste caso, mais uma opção no menu, que será então 3 transferir, em que eu, dentro do meu switch, vou ter mais um case. Em vez de ser o case 2, vou ter aqui um case 3 também. Um case 3. Eu estou a fazer isto só ainda do lado do user interface, só para vocês perceberem que isto é o que irá acontecer deste lado e depois nós vamos alterar a classe de modo a que isto passe a ser código válido e nós possamos fazer essa transferência. Portanto, eu vou dizer aqui um console write line, a dizer... Não, tenho um console write. Eu vou copiar aqui uma destas e vou dizer então, introduza o valor que quer transferir. Saldo atual é conta bancária saldo. Eu vou recolher o valor a transferir. Tenho que declarar a variável. Desculpa. Declarar aqui uma outra variável chamada valor a transferir. E valor a transferir será igual a convert to decimal console.readline. O que eu agora vou ter que fazer? Eu vou ter que a seguir aceder à minha conta bancária e vou ter que fazer um transferir. Nós temos transferir valor e tenho que passar para aqui o quê? O valor a transferir e a referência da conta bancária que eu quero transferir para. Não é? Portanto, vou dizer que é a conta bancária poupança. No final, aquilo que eu vou querer é dizer, por exemplo, saldo atual, conta bancária, poupança. Para vermos
que isto realmente foi transferido entre dois objetos. Portanto, aquilo que eu vou fazer é, vou aceder a um objeto, vou chamar aqui um transferir valor, que é um método que eu ainda vou criar, que vai receber o valor a transferir e a conta de destino. Pois este transferir valor é que vai ter os detalhes de implementação de modo a que isto possa ser possível de transferir. Não é? Então vamos fazer isso. Vamos à conta bancária e vamos ter aqui um método novo. Vai ser public bool. Só para percebermos se a transferência foi feita com sucesso ou não. Transferir valor. Vamos receber um decimal chamado valor a transferir. E vou receber o quê? Vou receber uma referência para um outro objeto. Lembrem-se, nós aqui estamos a trabalhar com dois objetos. Dois. Nós acedemos aos objetos através de referências. Um objeto pode receber uma referência de outro objeto de modo a manipular o outro objeto. Ok? Portanto, se nós, para a conta bancária, no método de transferência, passarmos a referência deste objeto aqui, nós podemos fazer alterações neste mesmo objeto, através da conta bancária. É exatamente isso que vamos fazer. Ou seja, passarmos aqui para o transferir valor, o quê? Vamos receber um objeto chamado conta bancária, ou chamado não, do tipo conta bancária. Eu vou pôr aqui conta bancária de destino. Não tem que ter o mesmo nome. Já vimos isso nos métodos anteriormente. Não precisam ter o mesmo nome. Basta cumprirem, quando chamam o método, passarem um decimal e passarem pelo menos aqui um objeto, ou uma referência para um objeto conta bancária de destino. Como é que isto funciona? Agora, eu vou verificar se o valor a transferir é superior a 0, se faz sentido, e vou verificar se eu tenho aquele valor para transferir, não é? Portanto, se saldo é maior ou igual a valor a levantar, a valor a transferir. Isso aqui é. E no caso disto ser verdade, não é? Aquilo que eu posso fazer é atualizar este saldo através de uma da manipulação da variável saldo, neste caso a propriedade de saldo, e depois na conta bancária de destino chamar um método. Porque atenção, eu quando tenho uma referência para este objeto, eu posso manipular o objeto, mas com recurso aos métodos públicos e propriedades públicas que esse objeto vai ter. Eu não posso chegar aqui e dizer conta bancária de destino, ponto saldo, equals qualquer coisa. Eu não posso fazer isto. Okay? Porque eu estou a aceder a um outro objeto. O programa vai deixar, mas eu não devo fazer isto a menos que exista uma razão muito forte para o fazer. Okay? Estamos a trabalhar com dois objetos iguais, portanto não devemos fazer isto. É permitido porque estamos perante um private set, é um objeto do tipo conta bancária, estamos na classe conta bancária, vai deixar, mas não é muito boa ideia. Ok? Portanto, pode levar a que vocês arranjem problemas para vocês mesmos depois quando têm assim, lógica mais complexa. Portanto, aquilo que eu vou fazer aqui até é o seguinte, que é fazer então na conta onde eu estou atualmente, vou retirar o valor a transferir e no objeto de destino eu vou fazer um depósito desse valor a transferir, por exemplo. Até poderia fazer um levantamento na minha conta atual e fazer um depósito na conta de destino, não é? E arranjar só maneira de passar o booleano na mesma. O que é que eu vou fazer aqui? Vou retornar, para tornar isto um pouco mais simples,
Vou retornar aqui um true caso isto seja possível. Caso não seja, vou retornar um false. Okay? Portanto, este método de transferir valor recebe, lá está, um valor a transferir, uma referência para um outro objeto. Vai então verificar se o valor a transferir é maior do que 0, se é um valor válido, e se o saldo do primeiro objeto é maior ou igual ao valor a transferir, de forma a termos lá dinheiro na conta suficiente. Atualizamos o saldo da conta onde estamos a aceder naquele momento, acedemos ao outro objeto e fazemos um depósito, não é? Portanto, estamos a chamar já aqui um método existente e fazemos um depósito no valor que estamos a retirar desta conta e retornamos um true, porque o depositar valor é um método que não devolve nada, corre sempre bem, portanto não há aqui mais nenhuma verificação de lógica, podemos retornar o true. Caso o valor a transferir seja superior a 0 e o saldo, ou neste caso o saldo não seja suficiente, ou se o valor a transferir for inválido, não é? Assim é que é, o que vai acontecer é que vamos retornar um false e a transferência não é feita com sucesso. Portanto, ao chegarmos aqui a este ponto, o que nós vamos ter aqui neste 3 é então o valor que quer transferir, recolhemos o valor a transferir, vamos tentar transferir o valor. Vamos recolher isto para um sucesso transferência. Portanto, bool sucesso transferência. E este sucesso de transferência será então o resultado deste método de transferir valor. Portanto, sucesso de transferência é igual a conta bancária ponto transferir valor. Eu vou só copiar isto, só para termos a mesma lógica de dizer a transferência foi feita com sucesso ou não. Transferência efetuada com sucesso. Valor inválido ou saldo insuficiente. Portanto, a partir deste momento temos uma nova funcionalidade na nossa classe que é a transferência de valores, é através da opção 3, que faz então a chamada de um método chamado transferir valor, passa uma referência para a nossa conta bancária de poupança e o valor a transferir. O user interface só vai ver se aquilo foi feito com sucesso ou não. Caso tenha sido isto, transferência efetuada com sucesso, saldo atual vai dizer isto, saldo atual da conta bancária. Até podemos dizer aqui conta principal, conta poupança. E o que vai acontecer a seguir é a mesma lógica que já vimos anteriormente. Vamos só experimentar isto no nosso ciclo infinito. Portanto, veem que já temos aqui a opção de transferir. Eu vou então primeiro fazer um depósito, porque vocês sabem que se eu não tiver lá dinheiro não consigo fazer esta transferência. Vou depositar 300 euros e vai-me dizer então que o saldo atual da conta principal é de 300 euros e o saldo atual da conta poupança é de 0 euros. Ok, então vamos a seguir fazer o quê? Uma transferência. Na minha conta principal eu tenho lá 300 euros, eu vou transferir 100. Vocês veem agora que a transferência foi efetuada com sucesso. O saldo atual da conta principal passa a 200 euros, porque eu tive que tirar de lá 100, mas a minha conta poupança já tem 100 euros. O objeto da conta poupança já tem um valor diferente, porque foi feito um depósito lá. E eu poderia continuar a fazer estas operações. Portanto, eu poderia, neste caso agora, fazer um levantamento. Se eu fizer um levantamento, reparem que eu só tenho lá os 200 euros, porque a conta poupança nunca dá para mexermos, então não podemos fazer um levantamento dessa conta poupança, pelo menos neste programa. Portanto, se eu quero agora levantar 30 euros, veem que eu tenho os meus 170 euros na mesma e a conta poupança mantém-se inalterada. Se eu quiser voltar a transferir dinheiro, deixa-me aqui transferir esses 70 euros. A conta principal já passa de 170 para 100 e a conta poupança passa de 100 para 170. Agora fazemos um
depósito, fazer 500, reparem que tudo se mantém na conta poupança, a seguir eu quero transferir 200 e por aí adiante. Isto vai sendo atualizado nesse sentido. Portanto, isto tudo para dizer o quê? Que nós podemos ter mais do que um objeto em memória. Uma classe pode manipular o seu próprio objeto ou até pode ver como parâmetro uma referência para outro objeto e depois interagir com esse mesmo objeto. Portanto, as possibilidades são imensas e nós temos aqui forma de lidar com isto. Reparem, se nós tivéssemos que fazer isto sem recurso a classes, nós em cada case destes tínhamos que colocar toda a lógica de levantamento. Se nós estivéssemos a fazer neste case, o depositar por acaso até é o mais simples, mas esta lógica de transferência nós tínhamos que ter tudo aqui no program.cs, ou seja, numa classe de user interface iríamos que ter lá a duplicação provavelmente de código e lógica que não diz respeito ao user interface, mas diz respeito sim a uma classe, a um objeto. Okay? Portanto, é uma forma de nós termos código que é mais modular e pode ser utilizado em vários locais e que tem centralizado também o comportamento do objeto. Sempre se eu alterar este depositar valor, imaginem que por algum motivo eu queria que cada depósito fosse duplicado, eu bastava fazer uma coisa deste género e todas as referências a este valor este depósito que é feito passavam a estar atualizadas a funcionar desta forma. Mesmo, eu por acaso tenho aqui duas referências a este método, se eu tivesse 500 não havia problema nenhum, porque eu altero num único sítio e aquele comportamento é replicado em todas as interações com o objeto através daquele método. Ao passo que se vocês tivessem a mesma lógica espalhada aqui e outra vez aqui e outra vez aqui, poderia acontecer, e noutros ficheiros, poderia acontecer vocês esquecerem-se de alterar num dos locais e o comportamento passava a ser um pouco imprevisível. Não é aquilo que nós queremos. Sobretudo, a programação orientada a objetos serve justamente para nós termos um sistema um tanto ou quanto complexo, chamar isto uma coisa mais ou menos complexa, mas de uma forma que não existe aqui grande possibilidade de nós criarmos bugs ou algo do género e termos um código que seja fácil de manter, fácil de adicionar funcionalidade e fácil também de fazer alterações. Okay? Relativamente a esta questão das transferências e da referência para outros objetos num método, através daquela classe, dúvidas, questões, algo que queiram perguntar? Para já ainda não? Ainda não, professor. Só foi muita cena, eu acho, ainda. É verdade, é verdade. Isto, como tínhamos visto na última sessão, isto é um tema que como dizer, é extenso, não é? Portanto, e nós mesmo assim não vamos já introduzir o conceito da herança, nem de polimorfismo, nem nada. A única coisa que eu preciso para já ainda vos falar são os construtores, de modo a vocês terem pelo menos as bases todas para conseguirem resolver alguns exercícios para conseguirem colocar isto em prática. Okay? Portanto, nós na primeira parte estivemos aqui então a olhar para a criação de um novo método chamado transferir valor, e este método de transferir valor faz exatamente a transferência de um montante entre duas contas bancárias. Portanto, serve para ilustrar que nós conseguimos ter mais do que
conseguimos ter mais do que um objeto e conseguimos, através de um objeto, receber também um parâmetro para aceder a um outro objeto e por aí adiante. Ok? Agora, o que é que, do mesmo modo, o que é que tínhamos aqui mais de métodos? Sim, porque fizemos aquele levantamento de requisitos inicial, do mesmo modo, para se consultar o valor do saldo é necessário um novo método dentro da classe que devolverá o valor atual do atributo. Portanto, poderíamos também ter um método consultar que devolve esse valor. Pronto, e aí até poderíamos retirar a propriedade saldo, torná-la totalmente oculta, digamos assim. Mas não vamos fazer essa alteração, não creio que valha a pena. Agora, construtores. Os construtores serão aqui o nosso próximo ponto importante para este paradigma de programação orientada a objetos. O que é na prática um construtor? Na prática é quem constrói. Ou seja, é um método. E se nós olharmos aqui para um exemplo de um construtor, onde é que nós temos? Isto que está aqui. Nós, quando fazemos new conta bancária, estamos a chamar um método construtor da classe conta bancária. Portanto, é um método que é então responsável por instanciar e inicializar os atributos de um objeto. Portanto, é o método que faz a criação do próprio objeto. Daí haver a necessidade, cada vez que nós queremos instanciar um novo objeto, temos que ter aqui a palavra reservada new e chamarmos um construtor. Porque, como vimos, não basta eu na conta bancária poupança passar, olha, é igual ao que nós temos e vida que segue. Já vimos que isto não funciona, porque na prática estamos a criar apenas uma referência para esta referência e esta referência aponta para este objeto. Portanto, só temos um objeto em memória. Portanto, aquilo que nós precisamos é de dizer ao compilador que queremos aqui criar um novo objeto. E para criarmos um novo objeto, podemos então utilizar aqui o seu construtor. Portanto, a sua função é então inicializar ou dar forma à classe. Portanto, instanciar propriamente o objeto. Para alterar os valores dos atributos, poder-se utilizar os setters e getters, mas seria necessário declarar manualmente o NIF, o número de empregado e o nome. Portanto, para evitar isso, torna-se necessário a criação de um construtor. Ou seja, estas propriedades aqui não dizem respeito à conta bancária, mas aquilo que eu quero dizer é o seguinte, que é, nós quando temos aqui esta conta bancária, nós já vimos que o número de conta é uma propriedade que nós temos aqui e que não trabalhamos o seu conteúdo. O titular, a mesma coisa. Vocês, quando vão abrir uma nova conta, não é? Vocês apresentam-se como o titular dessa mesma conta, não é? Vão abrir uma conta em vosso nome e vai ser-vos atribuído um número de conta que vocês depois não podem nem alterar, nem nada do género. E o titular a mesma coisa. Bem, vamos simplificar e dizer que vocês não podem adicionar segundos titulares agora. Portanto, ou seja, é um tipo de propriedade que vocês vão definir à cabeça quando criam o objeto. Vocês querem que seja preenchido o titular e gerado um número de conta e pronto. E não se vai mexer mais naquilo na perspectiva de set, não é? Agora, nós não vamos ter que passar o ónus da criação de um número de conta e o ónus de definir um titular a quem está a utilizar a classe. Não é, lá está, o user interface, perdão, não é que o user interface que tem que aceder à conta bancária, aceder à propriedade titular e saber que tem que inicializar aquele titular. E não é, muito menos, o user interface que vai chegar e vai dizer, olha, o número de conta agora é o 3500, porque eu defini que assim é. Não pode ser assim. Pode ter que acontecer um número de conta tem que
atender a requisitos muito específicos, se calhar tem que ter 2 letras e tem que ter um número aleatório a seguir. Pode ser um requisito necessário. E se nós estivermos a utilizar a classe conta bancária neste programa, podemos estar a criar aqui um cenário em que estamos a utilizar a classe aqui numa aplicação de consola e passamos o número de conta de uma maneira. Quando o objeto é criado num Blazor, já é inicializado de uma outra maneira. E se houver aqui mais um outro interface, já é criado ainda de outra maneira. Nós não queremos que isso aconteça. Nem queremos passar o ónus dessa responsabilidade para esses user interfaces. A classe é que tem de ter a responsabilidade de criar e pedir informação necessária para que o objeto possa ser criado. Portanto, o que acontece é o seguinte: vocês quando vão ao banco, aquilo que o senhor ou a senhora do banco vos vai pedir é o vosso documento de identificação e vai-vos dizer, olha, o vosso número de conta é este. Não são vocês que chegam e dizem, eu quero o número de conta 26. E pronto, e o nome que eu quero para a conta é uma coisa qualquer, João. Então, mas se eu não me chamo João, não vou ter uma conta em nome de João. Portanto, aquilo que vai acontecer é, quando vocês criam a conta bancária no banco, o banco fica com o ónus de gerar um número de conta para vocês, em que vos vai informar apenas o seu número de conta, o seu IBAN é isto, e o titular vai ser informação que vocês vão providenciar a essa pessoa. Portanto, a conta bancária, a classe conta bancária vai se comportar da mesma forma. Ao instanciar um objeto, tem que receber informação de quem é o titular e vai ter que receber também informação, vai ter que gerar informação no que toca ao número de conta. Okay? É da responsabilidade da classe isso ser feito. E isso é conseguido através dos construtores. Ou seja, são métodos que, quando nós estamos a inicializar um objeto, são executados, fazem o bloco de código que lá existe e criam um objeto e pronto, e nunca mais são invocados. Portanto, no construtor faz sentido apenas existir código que é executado uma única vez, diz respeito única e exclusivamente a regras e informações que são necessárias para criar aquele objeto e nada mais do que isso. Okay? Como é que nós podemos então criar aqui um construtor? Ou seja, de modo a que exista uma conta bancária já com o titular preenchido e já com o número de conta preenchido. Nós vimos, se formos... Aliás, eu posso criar aqui um breakpoint. Pode ser aqui um breakpoint qualquer, porque isto ainda está a correr. Portanto, ainda tínhamos aqui isto. Portanto, se vocês acederem a este objeto de conta bancária, vocês vão ver que tem lá o saldo ainda de 400, daquelas brincadeiras que tivemos aqui a fazer, mas o número de conta é 0 e o titular está nulo. Portanto, este objeto foi criado, mas não vem com nenhum titular. E nós vamos querer obrigar a que o titular seja preenchido e o número de conta seja gerado automaticamente. Então vamos fazer justamente isso. Vamos parar aqui isto e vamos fazer isto com recurso aos construtores. O construtor é um método que normalmente nós colocamos entre as propriedades e os métodos. Okay? Normalmente aquilo que temos são alguns atributos. Se existirem propriedades, são lá colocadas e depois entre estas duas coisas costuma-se colocar o construtor. É apenas, se vocês colocarem isto no fim desde que seja dentro da classe, não há problema, mas é uma questão de convenção, costuma-se colocar aqui de forma a ser facilmente identificado por quem olha para a classe. Para criar um construtor, vocês podem utilizar este conjunto de letras, CTOR, e carregarem no tab, e ele vai-vos criar um construtor, ou podem criar isto manualmente. Portanto, como é que vocês podem fazer isso? Podem fazer então public, que é um método público, o construtor deve ser sempre público, e qual é que é o tipo de dados que é retornado. Neste caso, o tipo de dados a retornar é o conta bancária. E fazemos depois apenas o abrir e fechar de parênteses para recebermos parâmetros neste método.
não tem um nome propriamente dito, ok? É um método que só tem, que é público, devolve um novo objeto de conta bancária, recebe aqui parâmetros e depois aqui neste pedacinho vamos executar algum bloco de código que seja necessário, ok? Portanto, não tem depois aquele nome do método, não tem esta estrutura. Podemos ter tantos construtores quanto aqueles que nos façam falta. Vocês vão encontrar situações em que vão ter que interagir com objetos e às vezes a criar esses objetos vão ter à vossa, à vossa disposição vários construtores possíveis que vão receber parâmetros distintos de modo a criarem o objeto que vocês precisam. Aqui só vamos ter um construtor apenas e a única coisa que nós queremos passar obrigatoriamente é uma string que vamos dizer nome do titular. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que quando nós instanciarmos um novo objeto da conta bancária, vamos dizer que o titular vai ser igual ao nome do titular. Portanto, aquilo que recebermos, o valor que recebermos aqui, vai ser assignado a esta propriedade titular. É isto que está na prática a acontecer. E vamos ver isto em prática, não é? Perdão, não vai compilar porque eu estou a esquecer de um passo importante, que é, vocês agora vão ter aqui dois erros no vosso programa, porque vai-vos dizer que there is no argument given that corresponds to the required parameter, nome titular of conta bancária, ponto conta bancária. O que significa que este método, este construtor que eu estou a invocar, como não existe nenhum construtor que não receba parâmetros e só existe um construtor e que recebe aqui uma string nome titular, isto que vimos aqui, este objeto não pode ser criado. Eu estou a providenciar informação a menos. Então, o que eu vou fazer é providenciar aqui um valor para este construtor. Vou pôr aqui Ruben e vou pôr aqui Ruben também. E veem agora que isto já vai compilar, não temos nenhum erro. E vamos ver agora o seguinte, que é, ao serem criados os objetos, este aqui conta bancária, veem que o saldo está a 0, como eu parei o programa e voltei a iniciar, todo aquele estado que tínhamos vindo a fazer perde-se, não é? Porque estava só apenas gravado em memória. Mas veem que o titular já é Ruben. Ok? Portanto, eu já tenho à partida o Ruben preenchido. Já é uma informação que eu providencio na altura da criação do objeto. Não vou alterar mais. Portanto, até inclusive vou tirar o set dessa propriedade para não ser possível alterarmos, como vimos no saldo. Mas vemos que os objetos já são criados com o titular conforme aquilo que é passado no construtor. Falta-nos ainda o quê? O número de conta. Já lá vamos. Portanto, criamos aqui estes dois objetos. Okay? A seguir, o que é que nós vamos fazer? Vamos querer gerar um número de conta novo e vamos colocar aqui o titular como private e o número de conta também como private. Desta forma, não é possível alterar o número de conta, mesmo que se tente, o programa não irá compilar. Portanto, aquilo que eu vou precisar é de criar um método, não é, que me gere um número de conta qualquer. E esse método, pergunto, faz sentido ser público? Digam-me lá. Acham que faz sentido eu criar um método para gerar um número de conta e esse método ser público? É lógico que outras classes tenham que ter acesso? Acho que não. Exatamente. Ou seja, é um método que diz respeito a esta classe apenas
E ninguém quer saber, nem ninguém quer utilizar esse método fora desta classe. Ou seja, é tal coisa. Quando vocês criam uma conta bancária, o senhor ou a senhora do banco dizem: olha, o seu NIB é este. Aquilo foi gerado automaticamente com base num conjunto de regras. Mas não vos vai dar a oportunidade de perceber quais são aquelas regras, não é? Se bem que o NIB acaba por ser ali um número que todos os bancos têm que aceder àquelas regras, não é? Da mesma forma que o número de contribuinte, quando é gerado, tem uma regra muito específica. Vocês podem ir à procura dessa informação, mas não faz sentido nós estarmos a passar, por exemplo, ao número de cliente ou algo do género. São números que são gerados pelo próprio sistema. A classe precisa deles só para os identificar, mas não vai disponibilizar a um program.cs ou um front-end qualquer. Qual é que é essa lógica? Então, o que vai acontecer é nós criarmos um método, neste caso private, e que não irá retornar nada e vai se chamar gerar número de conta. Não recebe nenhum parâmetro e a única coisa que vai dizer é que o número de conta que nós estamos a trabalhar, não é? Na conta bancária que nós estamos a trabalhar, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a banco e vou pôr um tracinho e agora vou fazer, por exemplo, uma concatenação de strings em que vou dizer random.shared.next e vai ser um número entre... Vamos fazer aqui com estes dígitos todos. Ora, são 7 dígitos, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o que é que temos aqui? Random instance. String to integer. Ok. O meu número de conta está como um integer. Ok. Pronto, vou colocar como uma string só para termos um número de conta assim um bocadinho mais complexo. Portanto, o que está a acontecer aqui é cada vez que for chamado este método, gerar número de conta, vamos dizer que a propriedade número de conta vai ser igual a banco mais um número aleatório entre 1 milhão e 9.999.999. Quando é que faz sentido utilizar esta função? Apenas quando eu estou a gerar um número de conta. A criar uma conta nova. Não faz sentido eu estar a gerar um número de conta quando vou levantar um valor ou quando vou transferir um valor ou depositar. Não, o número de conta é gerado quando eu estou a abrir a conta. Portanto, aquilo que vai acontecer é, dentro do construtor, eu chamar uma função chamada gerar número de conta e pronto. E esta função encarrega-se de popular o meu número de conta com base neste formato que aqui está. Vamos ver isto em ação. Portanto, eu inicio o meu programa, vamos ver aqui o conta bancária. O conta bancária agora já tem o número de conta banco-3947612, é um número aleatório. O titular é Ruben, foi aquilo que eu passei para o construtor. E pronto, e não tem saldo nenhum. Vamos ver a conta poupança. Já tem um número de conta completamente diferente, já diz banco-44576447. Também pertence ao Ruben e o saldo é então 0 também. Desta forma, eu tenho duas contas bancárias atualmente, cada uma, e reparem que eu não estou a passar nada daqueles números que vocês estão a ver aqui. Isto é tudo gerado aleatoriamente. Eu só passo quem é que é o titular da própria conta bancária. E depois a nossa aplicação continua a comportar-se da mesma forma, não é? Portanto, se eu fizer aqui o levantamento é capaz de não ser a melhor opção para já, mas fazer um depósito de 100, a seguir fazer uma transferência de 50. Entretanto, isto está vezes 2, eu deixei lá essa informação. Portanto, eu multipliquei os depósitos e depois não cheguei a pagar.
Entretanto, temos aqui o mesmo comportamento, mas as contas estão identificadas dessa mesma forma. Ok? E esta é a função dos nossos construtores. O que é que eu iria também mostrar aqui só para complementarmos e vermos aqui algumas regras. Ao instanciar um objeto é sempre chamado então o construtor desse objeto, já vimos isso. No entanto, os valores têm que ser declarados manualmente, ou seja, podemos, lá está, isto seria o que tínhamos anteriormente, antes de termos um construtor que iria realmente montar esse objeto por nós. Agora já temos o número de conta a ser gerado, já temos o titular também a ser gerado pelo construtor. O saldo nós não vamos estar a manipular diretamente, porque já vimos, precisamos primeiro de fazer um depósito. Aqui algumas regras podem ser importantes. Podem não, são regras para criar construtores. Ter o mesmo nome da classe. Não podemos ter conta bancária 3. Não pode ser dessa forma. Tem que ter exatamente o mesmo nome da classe, nem mais, nem menos. Não pode possuir retorno. Ok? Vocês podem dizer, ok, isso na prática é um método cujo retorno é um elemento da própria classe. Ok, boa. Não deixa de ser verdade. Mas não vamos ter um public qualquer coisa nome, não é? Vamos ter então, é executado somente no momento da criação do objeto. Portanto, isto também é muito importante. Este código aqui, só quando nós criamos um novo objeto é que vamos ter a possibilidade de executar este código. Nunca depois, nunca mais. Não pode ser chamado diretamente, portanto, nós não podemos chamar um construtor diretamente, a menos que estejamos a criar um objeto, e deve possuir um modificador de acesso public. Não é? Portanto, se nós queremos definir as regras para a criação de um objeto, temos que deixar pelo menos criar o objeto. Portanto, o construtor faz sentido ser public. E, lá está, o construtor é sempre executado antes de qualquer código da classe. É o primeiro método a ser executado, é realmente aqui o nosso construtor. Relativamente a este tema dos construtores que vimos agora, deste gerar o número de conta, o facto de ser private, isto que está aqui em baixo, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar. Não?